Então, agora a gente vai falar das gramáticas lineares, e a gente vai ver que essas são as gramáticas que geram as linguagens regulares. Por isso que a gente também chama essas gramáticas de gramáticas regulares. Então, primeiro a gente vai definir quem são as gramáticas lineares. Depois a gente vai ver que todas essas gramáticas, elas têm 4 tipos diferentes, mas todas são equivalentes. E por fim, a gente vai mostrar um procedimento que converte uma gramática em um autômato finito, para mostrar que a linguagem gerada pela gramática é uma linguagem regular, e depois a gente vai ver um procedimento que, dado um autômato finito, a gente consegue também extrair uma gramática, para mostrar que todas as linguagens regulares possuem uma gramática que a gera. Então, com isso, provando esses dois lados, a gente consegue mostrar a equivalência, para provar que as gramáticas lineares, ou que também são chamadas de tipo 3, geram exatamente a classe das linguagens regulares. Existem 4 formas de gramáticas lineares. A primeira é a gramática linear à direita, que a gente vai abreviar por GLD. Então, aqui o L e o D é de linear à direita. Outro formato que a gente tem é linear à esquerda, então GLE. E a gente tem 2 variações, onde a gente quer que as produções, com o símbolo terminal de cada produção seja unitário. Então, a gente vai chamar essa aqui de gramática unitária à direita e unitária à esquerda. Vai ficar mais simples quando a gente começar a ver alguns exemplos. Então, a primeira tipo de gramática linear é a linear à direita. Essa é uma gramática tal que todas as produções são da forma A, gera uma palavra ômega. Por que é uma palavra? Ela pertence ao conjunto de todas as palavras do alfabeto, incluindo a palavra vazia. Então, A vai gerar uma palavra de terminais, seguido por B, que é um símbolo de variável, não terminal. Ou A vai gerar apenas uma palavra de terminais. Vamos ver um exemplo aqui embaixo. A gramática 1, ela tem 2 símbolos variáveis, que são não terminais. Então, a gente sabe que esse aqui é o conjunto V. Então, aqui o conjunto V. E a gente sabe que o segundo conjunto que nos é dado é o conjunto de símbolos do alfabeto. Então, aqui é o sigma. Depois tem as produções e está dizendo que S é o símbolo inicial da gramática. A primeira coisa que a gente precisa ver para saber se essa é uma gramática linear à direita é olhar... Primeira não, né? A única coisa que a gente precisa ver é olhar as produções. Então, vejam, S gera A, que é um símbolo terminal, seguido de uma variável, de um símbolo não terminal. Então, essa aqui respeita esse tipo de produção, ó, um símbolo gerando uma palavra de terminais e um símbolo não terminal. A segunda produção que a gente tem é essa aqui, A gera uma palavra de símbolos terminais, que é o ômega. Então, nesse caso aqui, a gente pode enxergar o ômega como sendo AB, e depois um símbolo A que pertence ao conjunto de variáveis. E a última produção, a gente não pode esquecer, né, que tem essa aqui, A, e gera a cadeia vazia. Está separado por essa barra vertical aqui. Essa última produção, ela obedece às regras da gramática linear à direita? Obedece, porque tem essa aqui, ó, que é um símbolo gerando uma palavra, e essa palavra pode ser a palavra vazia. Muito bem, então, essa gramática que tem aqui embaixo, deixa eu apagar, né, para ficar mais claro, ela é sim uma gramática linear à direita. E eu já enunciei para vocês que essa gramática, ela vai gerar uma linguagem regular, e a gente vai ver por que isso é verdade. Mas por enquanto vamos tentar só entender que linguagem é essa, né? Quem que é a linguagem gerada pela gramática G1? Não sei, vamos tentar fazer algumas derivações aqui. A gente sempre começa derivando do símbolo inicial, que é o S. Então, S deriva para Azão. Eu sei que o Azão é um símbolo do alfabeto de variáveis, que está aqui. Então, eu posso substituir esse Azão por uma produção. Aí eu posso escolher essa produção aqui ou o epsilon. Eu vou escolher essa, porque senão o epsilon já vai acabar, né, com a minha geração de cadeia. Então, eu vou derivar aqui A, e eu vou mudar de cor só para a gente ver que esse A aqui foi substituído por BA. Agora eu vou fazer mais uma mudança de cor. A gente vai ter a substituição agora desse outro A
eu vou usar mais uma vez essa regra de produção aqui. BA, outro A. Se a gente continuar fazendo isso, vocês vão começar a perceber que a gente está sempre repetindo esse BA quando a gente tira esse símbolo daqui. Então, se eu mudar, aplicar mais uma vez a regra de produção, essa primeira regra, A gera BA, vai ter assim, BA, e depois o A aqui, que é um símbolo variável. Por último, eu vou substituir A por epsilon. Então, o resultado final, eu vou colocar ele aqui embaixo, é a substituição desse A pelo epsilon, que é a cadeia vazia. Então, a palavra gerada foi A, BA, BA, BA. Tá. Como que a gente chega a uma conclusão aqui? Qual que é a linguagem gerada por G1? Eu consigo perceber que, pelo menos, eu tenho que começar com um A, né? Porque a produção inicial sai de S. Quando a gente sai de S, a gente com certeza vai gerar um A na nossa palavra. Então, W com certeza vai ter um A. Depois, a gente vem para essa produção aqui do A maiúsculo, né? Então, quando eu começo a analisar a produção de baixo, eu vejo que eu posso ficar repetindo BA, BA, BA várias vezes. Olha só, BA repetiu aqui, depois repetiu de novo aqui, depois eu repeti mais uma vez. Tá? Então, quer dizer que eu posso, a partir de agora, colocar BA e fazer isso quantas vezes? Pelo menos não, né? Posso fazer 0 vezes, porque eu poderia vir direto do A para o epsilon. Então, essa parte da expressão regular, BA, poderia iterar ela 0 vezes, o que me daria a palavra vazia. Então, seria essa geração aqui, ó, S, gera A, depois gera A, epsilon, então, isso aqui é a palavra A. A palavra A está descrita por essa expressão regular, e os outros BAs que estão aqui são descritos por essa parte aqui da expressão regular de concatenação sucessiva. Tá? Então, como eu já falei para vocês que essa é uma gramática que gera linguagens regulares, eu já tentei escrever uma expressão regular para descrever as palavras da linguagem. E a gente vai ver que com todas as gramáticas lineares a gente pode fazer isso. Tá? Então, deixa eu anotar aqui só para destacar a linguagem gerada pela gramática 1 é igual a BA asterisco. Então, essa foi a linguagem que a gente chegou à conclusão quando a gente analisou essa gramática 1. Muito bem. Vamos para a próxima. O próximo tipo que a gente tem, o primeiro era linear à direita, e o segundo é linear à esquerda. Eu acho que eu não comentei, mas por que linear à direita? Né? Por que está dizendo direita? Porque o símbolo variável está à direita da produção. Agora, vejam, linear à esquerda. O símbolo da variável vai estar à esquerda da produção quando ele existir, né? Porque tem aquele caso que não tem nenhuma variável. Então, uma gramática G, ela é linear à esquerda, se todas as suas regras de produção obedecerem esses dois formatos aqui. Qual que é o primeiro formato? O primeiro formato diz que você vai ter uma variável A produzindo uma cadeia, né, com variáveis que tem somente uma variável B aqui, poderia ser qualquer variável do conjunto, né, V, e depois uma palavra. Por que eu sei que isso aqui é uma palavra? Olha aqui, ômega pertence a sigma, a estrela, então é qualquer palavra do alfabeto sigma. E a segunda forma é A gerando essa palavra ômega também. Lembrando que ômega pode ser a palavra vazia, porque ômega é sigma estrela. Ótimo. Então a definição parece simples, professor. Não tem muito o que ficar olhando para isso aí. São duas regras, dois formatos de regra. Se obedece é porque é uma gramática linear à esquerda. Se não obedece é porque não é. Tá, ótimo. Então lembrando que esquerda porque o símbolo está à esquerda. Vamos lá para o nosso exemplo. Aqui eu tenho uma gramática que só tem um símbolo de variável, somente o S. Depois tem o alfabeto AB, e aí as produções que estão aqui embaixo, e a variável inicial é o único símbolo, que é o S. Ok, vamos ver as palavras geradas aqui. As regras de produção. S gera S, BA. Está no formato linear à esquerda? Está, porque tem uma variável à esquerda, e depois tem uma cadeia ômega
que do conjunto das palavras que podem ser geradas pelo alfabeto AB, essa regra aqui está certa. A segunda regra que a gente tem é S gera A. Também pode? Essa regra é linear à esquerda? Bom, não tem nenhuma variável aqui, então não tem nenhuma variável do lado esquerdo. Então entra nessa regra aqui, ó. Então beleza, ela também é. Logo, a gente pode dizer que G2 é uma gramática linear à esquerda. Então a gente viu que essa aqui é uma gramática linear à esquerda, e a gente também pode tentar entender qual que é a linguagem que essa gramática gera. Parece mais simples do que a anterior, né? Por quê? A gente só tem produções para S. Tá? Uma possibilidade é gerar a palavra A. Então, com certeza, A pertence à linguagem gerada por 2. E outra possibilidade é ficar aplicando sucessivamente a regra S gera SB. Então, S gera SBA, né? Desculpa. Aí eu posso fazer mais uma vez, agora substituindo esse S aqui por SBA. E eu copio de novo esse BA aqui. E da mesma forma como a gente fez lá no slide anterior, se eu ficar replicando isso aqui, logo vocês vão perceber que existe um padrão de geração. Aqui eu vou substituir esse S daqui, eu vou escolher uma das produções. As produções são SBA ou A. Eu vou escolher mais uma vez, essa daqui é SBA, então fica SBA de novo. Tá? E assim, sucessivamente, até o momento que eu decidi pegar esse S aqui e substituir por um A, que aí é só nesse momento que a minha produção vai parar, né? Então, no final, eu vou ter uma coisa assim, A, BA, BA, BA. Vejam, mais uma vez, a gente chega na mesma linguagem, porque essa linguagem da gramática 2, ela contém pelo menos um A no começo, tá? Que foi esse A que eu produzi aqui, mas eu fui gerando SBA, SBA, SBA. Eu fui substituindo esse... Na verdade, eu não fui gerando SBA não, né? Eu fui gerando aqui SBA, depois eu substituí. Esse S virou esse SBA aqui. Então, eu fui colocando, eu estou sempre colocando BA na frente. Na frente não, no começo da palavra, né? Então, antes só tinha um BA, agora eu coloquei um BA no começo. Depois coloquei mais um BA no começo, e assim sucessivamente. Então, não é difícil de ver que a linguagem gerada aqui vai ser A, mais uma vez, BA asterisco. Porque eu posso ficar repetindo esse BA quantas vezes for necessário por causa dessa produção aqui. E quando eu terminar, eu coloco na primeira posição A, que é o que a gente tem nessa expressão regular. Bom, com o que a gente já aprendeu, não é surpresa nenhuma, porque a gramática, a gente já tinha falado, que uma gramática pode ser equivalente a outra, gerando a mesma linguagem. Então, vamos para a próxima tipo de linguagem linear, e aqui o que vai ser diferente é que a gente vai ter a linguagem linear unitária à direita. Por que é unitário? Esse U aqui é importante. Porque agora, ao invés da gente ter o ômega do alfabeto sigma estrela, o que a gente vai ter vai ser uma letra. Então, olha aqui, ó, ômega pertence à união de sigma com o conjunto que só tem a palavra vazia. Então, ômega pertence, ou ele é um alfabeto, ou ele é um símbolo do alfabeto, ou ele é a palavra vazia. Por isso que a gente vai chamar de unitário, porque agora não vai ser mais uma palavra, vai ser apenas um símbolo terminal em cada produção. E só pode ter um símbolo não terminal. E esse símbolo não terminal, se ele estiver à direita, a gente chama de gramática linear unitária à direita, e a gente vai ver no próximo slide que se ele estiver à esquerda, vai ser gramática linear unitária à esquerda. Mais uma vez, vamos verificar aqui, ó, mais uma gramática, 3 símbolos não terminais, 2 símbolos no alfabeto terminal, as produções e começa em S. Se a gente observar aqui, a gente vai tentar gerar uma palavra. S produz A e um símbolo variável A. Depois eu venho aqui nessa variável A e eu posso substituir esse A aqui pela palavra vazia. Então, a próxima produção vai dar A, palavra vazia. Percebam que o que eu fiz aqui foi substituir esse A pela palavra vazia, usando essa regra aqui, ó. Né? Vou escrever mais uma vez só para a gente ter certeza que todo mundo entendeu. A gera
palavra vazia. É isso que a gente tem quando a gente tem essa barra horizontal aqui. Horizontal não, né? Vertical. Então, eu gerei a palavra A. Tudo bem, parece que eu vou chegar no mesmo lugar. Então, se eu tentar S, gerar A, outro A aqui, depois desse A eu uso B, essa produção B, B maiúsculo. Então, A, B, B maiúsculo. Aí o B maiúsculo gera o quê? A de novo. Então, eu volto para cá. Então, eu vou produzir aqui, ó, A, B, aí o B foi substituído por A maiúsculo. Se eu tentar produzir de novo, repito esses aqui que já foram e vou substituir esse A de novo por B, B maiúsculo, mais uma vez, aí venho para cá, A, B, A, B. Esse B só tem uma opção, que é A. E se a gente for fazendo isso sucessivamente, a gente vai chegar na mesma conclusão. Cada vez menos óbvia essa conclusão, né? Mas depois de algumas tentativas, você percebe que você fica repetindo. Depois desse primeiro A, você vai ficar repetindo BA, BA, BA várias e várias vezes. Então, a palavra gerada também vai ser a linguagem gerada, né? Vão ser todas as palavras que contêm o primeiro A, seguido por BA iterado zero ou mais vezes. Zero porque poderia ser a palavra vazia, só com A, palavra vazia que é igual a A. Ou seja, a mesma linguagem que a gente tinha definido aqui com essa gramática anterior e com essa gramática anterior também. E para finalizar toda essa conversa, vamos para a última gramática linear, é a unitária à esquerda. Por que que ela é à esquerda? É porque o símbolo variável está à esquerda nas produções. Por que que ela é unitária? Porque você só tem um símbolo terminal. Olha lá, W pertence ou ao símbolo do alfabeto ou é uma palavra vazia. O tamanho de W é menor ou igual a 1, é o mesmo que dizer que ele é só um caractere, né? Uma palavra, uma cadeia com tamanho menor ou igual a 1 é uma cadeia que contém um único caractere, ou a palavra vazia, então não contém nenhum caractere. E, mais uma vez, essa restrição é igual às anteriores. Então, temos outra gramática aqui, gramática 4. Nessa gramática 4, só tem um símbolo. Opa, não, tem dois símbolos. Aqui eu errei. Então, S e A. É o conjunto V. Depois, os símbolos terminais A e B, as produções, e S é o inicial. Mais uma vez, agora eu já vou diretamente tentar produzir S, gera A direto. Então, eu sei que A pertence à linguagem gerada pela gramática 4. E eu vou tentar chegar naquele outro padrão que a gente tinha, né? S gerando A. Depois eu substituo esse A por SB. Então, aqui, deixa eu mudar só nessa aqui. Esse A vai virar S, B, e o A ali era azul. A gente vai substituir esse S de novo por AA. Então, aqui a gente vai ter AA, B e A. Se a gente substituir esse A na sequência, a gente vai ter S gerando B, A, B, A, né, que já estavam aqui antes. Então, esses aqui já estavam aqui. E a gente vai ver que a única possibilidade de parada nas gerações de produção é quando a gente volta para S e a gente decide usar essa produção aqui. Então, eu vou usar essa produção para encerrar, e seria substituir o S aqui pelo A. Então, vai ser A, BA, BA. Tá? Talvez um pouco menos intuitivo, mas a gente consegue enxergar, depois de algumas tentativas, que, mais uma vez, a linguagem gerada por essa gramática linear vai ser aquela que possui um A no começo e depois BA várias vezes. Tá? Então, com isso, a gente acabou vendo 4 gramáticas diferentes que geram todas a mesma linguagem, que é uma linguagem que pode ser descrita como uma expressão regular. Logo, essa é também uma linguagem regular. E a gente não vai mostrar a demonstração desse resultado aqui. Ele utiliza a árvore de derivação, que é um conceito que a gente vai ver na aula da semana que vem, mas é importante todo mundo saber que todos esses tipos de gramáticas lineares, à esquerda, à direita, unitária à esquerda, são equivalentes. Por isso que a gente fala que se ela é gerada por uma gramática linear à direita, ela também é gerada por uma linear à esquerda, que também é gerada por uma linear unitária à direita e também é uma linear unitária à esquerda. Significa que eu sempre consigo achar uma gramática com aquelas restrições
que gere a mesma linguagem. Tá? E a gente vai falar que todas as gramáticas lineares, elas são equivalentes. Isso vai ser útil para a gente, porque a gente vai querer mostrar alguns resultados ainda na aula de hoje, e a gente vai falar, vou usar esse tipo específico de gramática. Se eu não me engano, a gente vai usar essa aqui, ó, linear unitária à direita. Então, com esse resultado aqui, que a gente só viu um exemplo, a gente não fez a prova, mas com esse resultado a gente pode afirmar que qualquer gramática linear, que é uma gramática do tipo 3, pode ser transformada nessa aqui, linear unitária à direita, então vale também o resultado que a gente vai mostrar para qualquer gramática. E aqui a gente tem um resumo de tudo que a gente fez, que essas 3 gramáticas que a gente acabou mostrando, elas geram a mesma linguagem, e a gente consegue enxergar aqui que pode não ser tão simples à primeira vista de enxergar que elas geram a mesma linguagem, e que vai ser um trabalho um pouco intuitivo de derivar algumas palavras para deduzir qual que é a gramática, qual que é a linguagem gerada pela gramática. Muito bem, uma observação importante que a gente tem que ter em mente é que se você tiver uma gramática, tiver produções lineares à direita, ou seja, ela é daquele tipo que só tem um símbolo variável e ele está à direita na produção. E você também tiver na mesma gramática lineares à esquerda, que é esse tipo aqui, ó, essa não é uma gramática linear, tá? Porque para ela ser uma gramática linear, ou ela só tem produções de um tipo, ou só tem de outro. É um ou exclusivo, aí não pode ter dos dois tipos. Se for dado uma gramática com produções da restrição linear à esquerda e também com produções da restrição linear à direita, você não pode falar que essa é uma gramática linear, tá? Ela não é uma gramática linear.